Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa 16ª aula do curso do Templo, da Casa do Senhor. E, como sempre, pedimos para que os irmãos compartilhem, lembrando que todas as aulas ficam gravadas na Central das Escrituras. Compartilhem, dêem uns likes e não se esqueçam de se inscrever no canal, para que mais e mais pessoas possam ser atingidas pelo conteúdo da Central das Escrituras. Ok, então vamos à nossa aula de hoje. Nós vamos falar sobre o selamento de pais e filhos, Então vamos ao nosso PowerPoint. E lembrando que nós já falamos sobre esses assuntos, batismo, iniciatórias, investidura, o selamento de casal, agora o selamento de pais, dos pais aos filhos. Sempre lembrando que o poder selador foi restaurado nesses últimos dias pelo profeta Elias, que foi o último que possuía essa autoridade, e ele era o que foi designado para transferir essa autoridade tanto para Pedro como Pedro, Tiago e João no Monte da Transfiguração, quanto ao profeta Joseph Smith. Okay? E Elias foi aquele profeta que foi transladado. Uma curiosidade a respeito do profeta Elias. Todo mundo sabe que os judeus reverenciam Elias. E na maioria das sinagogas, e às vezes até na casa de alguns judeus mais tradicionais, eles têm uma cadeira reservada ao profeta Elias. Sempre na Páscoa, eles deixam essa cadeira reservada para o profeta Elias. Mal sabem eles que o profeta Elias já veio, e foi num domingo de Páscoa, lá no dia 3 de abril de 1836. E isso está registrado lá na seção 110 de Doutrina e Convênios, onde a gente lê que, lemos que, concluída a visão, outra grande e gloriosa visão abriu-se para nós, pois Elias, o profeta, que fora levado ao céu sem experimentar a morte, apareceu diante de nós e disse: Eis que é chegado plenamente o tempo proferido pela boca de Malaquias, testificando que ele, Elias, o profeta, seria enviado antes que viesse o grande e terrível dia do Senhor. Aquelas escrituras que a gente já leu, Doutrina e Convênios 2, e também o último profeta, Malaquias, fala sobre isso, ok? E qual era o objetivo? Para voltar o coração dos pais para os filhos e os filhos para os pais, a fim de que a terra toda não fosse ferida com uma maldição. Portanto, as chaves dessa dispensação são confiadas às vossas mãos, e assim sabereis que o grande e terrível dia do Senhor está perto, sim, às portas. Então isso foi lá em 1836, Quase 200 anos já. Daqui a pouco, daqui a alguns 13 anos, vamos fazer 200 anos dessa grande aparição do profeta Elias ao profeta Joseph Smith lá no tempo de Cristo, ok? Outra escritura que nós precisamos entender é Doutrina e Convênios 138, aquela revelação que o profeta, o presidente Joseph Smith teve, e é uma da última sessão de Doutrina e Convênios. E lá diz assim: o profeta Elias deveria plantar no coração dos filhos as promessas feitas aos seus pais. Na verdade, esse filho somos nós, que estamos vivendo hoje, e quais promessas foram feitas aos nossos pais? De que nesses últimos dias, nós, os seus filhos, nos voltaríamos para eles para fazer as ordenanças que eles não tiveram oportunidade de receber em vida. A maioria das pessoas viveram em épocas em que o evangelho não estava na terra. Então esse trabalho precisa ser feito por nós nessa última e grandiosa dispensação, prenunciando a grande obra a ser realizada nos templos do Senhor na dispensação da plenitude dos tempos, para a redenção dos mortos e o solamento dos filhos aos pais, a fim de que a terra toda não fosse ferida com uma maldição e totalmente destruída. Então essa incumbência está sobre nós nesses últimos dias, sobre a Igreja de Jesus Cristo, dos santos dos últimos dias. Por isso, a construção de templos, já estamos com mais de 300 templos, entre os anunciados, funcionando. Temos, se eu não me engano, deixa eu dar uma olhadinha aqui rápida, tem um site que depois eu posso passar para os irmãos que fala tudo sobre templos,
É um site que não é oficial da igreja, mas fala tudo sobre templos. Ó, são 315 anunciados, 177 já dedicados, 57 em construção e mais 81 anunciados. Só para os irmãos terem uma ideia, nós teremos ainda esse ano, né, as dedicações do templo de Helena, Montana, Saratoga Spring, Brasília, Bentonville, Arkansas, Moses Lake, Washington, Father River na Califórnia, no Texas mais um, na Tailândia, no Japão. Só esse ano vamos ter esses templos ainda para ser dedicados. Então, 177 templos estão já em funcionamento e logo, logo atingiremos a quantidade de 200 templos em funcionamento, ok? Então, o selamento também é feito nessa mesma sala, que é feito do selamento de casais, o selamento de pais e filhos também é feito nessa mesma sala dos templos, ok? Vamos então a algumas citações que é importante a gente entender. Primeiro, do presidente Boyd K. Packer. Ele diz assim: gostaria de ressaltar que a maior obra que podeis realizar, ele cita vários profetas, né? É dentro das paredes de vosso lar. Isso foi dito pelo presidente Harold B. Lee em 1973. E que nenhum sucesso compensa o fracasso no lar. É uma frase célebre do presidente David O. McKay, que a maioria dos santos conhece, né? E ele diz: não podemos, no entanto, medir nosso sucesso como pais baseando-nos apenas no comportamento de nossos filhos. Esse tipo de julgamento só seria justo se estivéssemos criando nossas famílias num ambiente moralmente perfeito, e isto não é possível. Não é raro pais responsáveis verem os filhos se desviarem por um determinado tempo, por causa das influências fora do seu controle. Eles sofrem pelos filhos rebeldes, não compreendem a razão de isso acontecer e já que se esforçaram tanto para fazer tudo certo. Ele continua: eu estou convencido de que um dia essas influências iníquas serão vencidas. O profeta Joseph Smith declarou: ele nunca ensinou doutrina mais consoladora que o selamento eterno de pais fiéis e as promessas sagradas a eles feitas. Por sua valorosa dedicação à causa da verdade, não só salvarão, mas também salvarão sua posteridade. Não só os salvarão, mas também salvarão sua posteridade. Mesmo que algumas ovelhas se desviem, o pastor estará olhando por elas. Mais cedo ou mais tarde perceberão a mão da providência divina estendida para elas, trazendo-as de volta ao rebanho, seja nesta vida ou na futura, e elas voltarão. Terão de pagar seu débito à justiça, sofrerão pelos pecados e talvez tenham que trilhar um caminho espinhoso, mas se ao final, arrependidos como o filho pródigo, voltarem para o lar, para um pai amoroso, a experiência dolorosa não terá sido vã. Orai por vossos filhos negligentes e desobedientes. Continuai a ter fé. Tende esperança e confiança, até verdes a salvação de Deus. Ok? E continua ainda. Se alguém gostaria de ver esse discurso, né, está lá na Conferência Geral de abril de 1992 e também foi republicado na Liahona de agosto de 2002. E ele continua: não é possível exagerar o valor do casamento no templo, os vínculos criados pela ordenança de selamento e os padrões de dignidade requeridos. Quando os pais são fiéis aos convênios feitos no altar do templo, seus filhos estarão eternamente ligados a eles. O presidente Brigham Young disse que pai e mãe, que são membros dessa igreja e reino, sigam um rumo justo e se empenhem com todo o seu poder para não errar, mas fazer o bem durante a vida inteira. Tenham eles um filho ou 100 filhos, caso se portarem com eles como devem, ligando-os ao Senhor com sua fé e orações, não importa para onde esses filhos vão. Eles estão ligados aos pais por um vínculo eterno, e não há poder na terra ou no inferno capaz de separá-los de seus pais na eternidade. Eles retornarão para a fonte de onde brotaram. Que declarações maravilhosas, né, do presidente Packer, que ele cita vários dos profetas antigos, né? E ele continua:
Finalmente, pensemos novamente no poder do templo, particularmente no que diz respeito aos nossos parentes falecidos. Quem dentre nós não chorou à noite por um irmão ou irmã, ou outro parente falecido, que por uma razão ou outra não aceitou plenamente o Evangelho nesta vida? Os selamentos realizados no templo oferecem-nos grande esperança pela possibilidade de reunificação com todos aqueles a quem amamos. A ordenança de selamento confere uma poderosa bênção aos santos dos últimos dias, que permanecem fiéis aos seus convênios. Sempre recebi enorme força, incentivo e conforto da promessa feita pelo presidente Lawrence Snow. E essa foi a promessa, né, que ele, como falou, Deus cumpriu conosco sua promessa. E grandes e gloriosas são nossas perspectivas. Sim, na vida vindoura teremos nossos filhos e filhas. Se não conseguirmos reuni-los todos de uma vez, isso será feito em algum momento. Vocês que lamentam seus filhos e filhas que estão desgarrados, com certeza os terão de volta, se conseguirem suportar essas provações e aflições e receberem a ressurreição. Irão, pelo poder do sacerdócio, trabalhar como o Filho de Deus, até que seus filhos e filhas trilhem o caminho da exaltação e glória. Tenho certeza disso, tanto quanto o sol nasceu esta manhã sobre as montanhas. Portanto, não se lamentem, porque nenhum dos seus filhos e filhas segue o caminho que demarcaram para eles, ou porque não ouvem seus conselhos. E ele diz, conquanto consigamos assegurar a glória eterna e sermos salvadores e reis e sacerdotes de nosso Deus, salvaremos nossa posteridade. Impressionante, né, essas declarações que acabamos de ver a respeito do selamento, né? Às vezes a gente pensa que é uma ordenança muito simples. Na verdade, ela é bem curtinha, mas ela tem um poder que estende a nossa compreensão. Ela vai além da nossa compreensão. É uma ligação eterna entre pais e filhos, entre filhos e pais. É uma ligação que não é quebrada nem com a morte, e os pais dignos terão o poder de resgatar esses filhos. Claro que eles terão que pagar o preço do arrependimento, mas poderão ser resgatados pelos pais dignos, ok? Esse irmão David Sorensen também, ele usou, está na Liahona de agosto de 2002, um discurso também muito bom sobre o templo, os irmãos que quiserem buscar depois, chama-se A Doutrina do Trabalho do Templo. E ele fala assim, há grande poder nos laços de selamento do convênio. Presto o meu testemunho de que esses convênios e verdades eternas foram dados antes da fundação do mundo e abençoarão nossa vida se prepararmos nosso coração e mente para recebê-los. Tá? Então, aconselho os irmãos buscarem esse discurso que fala sobre outras ordenanças do templo também. O presidente Hinckley, não recentemente, mas também está nessa mesma Liahona, ele diz, exorta o nosso povo em todos os lugares a viver de maneira suficientemente digna para possuir uma recomendação do templo. Ao obterem uma recomendação, a considerarem-na como algo valioso e fazer um esforço maior para ir à casa do Senhor. Então, irmãos, esta é a ordenança do selamento de pais e filhos. É um poder que a gente não imagina quão grande ele é, essa ligação, né? É uma coisa importante lembrar, aqueles que são casados no templo, né, os que são os casais jovens, ou mesmo outros casais, todos os filhos que nascem após o seu selamento no templo, eles já nascem selados a você, né? Eles já nascem no convênio, não precisam da ordenança de selamento. Mas aquelas pessoas que, por algum motivo, conheceram a igreja mais tarde e têm filhos, então, quando eles fazem o selamento do casal, depois eles podem selar esses filhos. E nós fazemos isso com os nossos antepassados, né? Selamos os casais e depois selamos todos os filhos desses casais também para o tempo e para toda a eternidade. Então esse é o grande trabalho dos últimos dias e será o grande trabalho no milênio, onde nós teremos templos espalhados
salpicados no mundo todo para que esse trabalho possa ser feito e todas as pessoas, quando eu digo todas, é todas, terem as suas ordenanças realizadas no templo. Isso não quer dizer que todas vão aceitar, mas ninguém ficará fora das ordenanças salvadoras salvadoras e eternas, né? Claro que muitos não vão aceitar, porque ainda existe o arbítrio. Mas ninguém poderá dizer, puxa vida, eu não recebi essa oportunidade. Todos vão receber. Por isso, então, 1000 anos de trabalho extenuante a respeito de toda essa ligação de pais e filhos, selamentos, batismos, enfim, todas as ordenanças para todas as pessoas que um dia viveram nesta terra e passaram por aqui, ok? Então este é o poder grandioso do selamento. Falando sobre o selamento, né, já destrinchamos o selamento de casal, gostaria de falar só sobre mais alguns assuntos. Um dos assuntos que é interessante também, irmãos, nós falarmos é sobre a oração, né, aqueles nomes para a oração. Então, todo mundo sabe que nós temos uma lista de oração que esses nomes eles vão para o altar do templo, os altares do templo, e ficam lá por 15 dias. Então esses nomes passam por diversas sessões onde é feita uma oração em favor dessas pessoas. Ok? Então, é muito fácil, irmãos, naquele aplicativo Ferramentas, acho que a maioria de nós conhece esse aplicativo, né? Eu vou até mostrar aqui, ó, esse Ferramentas. Aqui nós podemos enviar até 5 nomes por vez para o templo. A gente não precisa ir no templo e escrever num papelzinho. Aqui é muito mais fácil. A gente pode fazer isso de casa, enviar esses nomes para o templo. Lá no templo eles são impressos, cada dia é impresso essas listas e elas são colocadas na lista de oração do templo, né? Então é só você entrar com o teu username. Deixa eu ver aqui que o meu saiu fora, mas vamos ver se eu consigo. Entrar aqui, até esses dias estava entrando, agora parou um pouquinho. Vamos ver, Curitiba. Isso, está entrando aqui. Eu já vou mostrar para vocês o local onde a gente faz isso. Por aqui também a gente pode agendar as nossas visitas ao templo. É uma coisa importante, irmãos, quando a gente agenda um compromisso no templo, a gente precisa se esforçar para cumprir com esse agendamento. É muito triste. A gente vai no templo, às vezes, ou se tenta agendar, a sessão está cheia e chega lá na hora, 30% das pessoas que agendaram não aparecem. Então, claro, às vezes surgem alguns empecilhos, surgem algumas dificuldades, mas não custa entrar de novo lá no site, no aplicativo e cancelar esse agendamento para que libere para uma outra pessoa possa entrar. Então esse aqui é o aplicativo, acho que dá para ver bem aqui, né? Aqui nessa partezinha de baixo, aqui onde tem esses 3 pontinhos, eu vou clicar neles aqui e vai aparecer templos. Eu vou clicar em cima de templos aqui e aí vai aparecer algumas coisas aqui. Tá vendo aqui, ó, lista de oração do templo, ali em cima. Aqui, lista de oração. Se eu clicar em cima, aí eu posso colocar até 5 nomes cada vez, mas eu posso fazer isso até mais vezes, né? E aí, quando eu clico em enviar, irmãos, automaticamente ele estará no templo. E se for, por exemplo, à noite, no dia seguinte eles vão imprimir e esses nomes estarão nas listas do templo, ok, irmãos? Não precisa ir lá no templo fazer, você pode fazer isso da sua casa. Outra coisa que no aplicativo Ferramentas você faz é ali, ó, fazer um agendamento no templo. Como eu falei, você faz o agendamento, escolhe a data, escolhe a ordenança que você quer fazer. E deixa eu reforçar aqui, irmãos, por favor, quando agendarem, cumpram com o horário do agendamento, porque senão você está tirando a oportunidade de uma outra pessoa que gostaria de ir ao templo e não tem lugar para ele agendar essa sessão. E caso você não consiga frequentar, não consiga ir,
não entre lá e cancele o agendamento. Na hora também é feito o cancelamento e aí você dá oportunidade para outras pessoas assistirem às ordenanças do templo, ok? Então esse é um outro assunto, né, que eu gostaria de falar. Na aula que vem eu quero mostrar um pouquinho a respeito de como fazer o trabalho de história da família. Como buscar nomes, aonde que a gente pode organizar esses nomes, né? Porque às vezes a gente tem muito nome e está um pouco desorganizado. Então é um assunto para a próxima aula, onde vamos tratar a respeito dos nomes para o templo, e provavelmente será a última aula desse curso, porque já tratamos tudo que deveríamos, que achei que poderia ser útil para os irmãos a respeito da casa do Senhor e do templo, ok? Então, ficamos por aqui hoje, lembrando que tudo isso só é possível graças à expiação do Salvador Jesus Cristo, que vicariamente fez o trabalho por nós, e nós podemos fazer um pouquinho desse trabalho vicariamente também, ajudando os nossos antepassados, enviando os nomes deles para o templo, para receberem todas as ordenanças e exercendo o arbítrio do outro lado do véu, eles possam, aqueles que têm o desejo, receber também as mesmas bênçãos que nós recebemos aqui. Então, muito obrigado por estarem conosco e até semana que vem.